Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Os ataques realizados no final de semana pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã seguem repercutindo em todo o mundo. Em resposta, o governo iraniano lançou mísseis contra alvos israelenses e americanos no Oriente Médio. Sem prazo para uma possível trégua, a escalada do conflito já provoca reações no mercado internacional e pressiona os preços futuros do petróleo. A escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã já provoca reflexos diretos no mercado global de energia. O fechamento do Estreito de Hormuz, rota por onde passa mais de 20% do petróleo comercializado no mundo, elevou o prêmio de risco geopolítico e reacendeu temores de interrupção na oferta. Centenas de navios petroleiros e embarcações de gás natural liquefeito permanecem ancorados na região, à espera de uma solução para o impasse. A primeira preocupação está relacionada diretamente ao risco de oferta física do petróleo, e isso pode gerar pressão inflacionária sobre a economia global. Com relação ao Estreito de Hormuz, a preocupação é bastante relevante, uma vez que cerca de 20% a 25% do petróleo exportado mundialmente passa pelo canal e vamos dizer que isso representa algo em torno de 20 milhões de barris por dia. Em especial a China é particularmente mais vulnerável, uma vez que o país é o principal comprador global de petróleo iraniano e depende muito do escoamento da produção naquela região. Na tentativa de conter a volatilidade, 8 países da OPEP anunciaram aumento na produção de petróleo em 206 mil barris por dia a partir de abril de 2026. A decisão reverte parte dos cortes adotados desde 2023 e sinaliza esforço para evitar desabastecimento global. O grupo afirmou que seguirá monitorando o mercado e poderá ajustar a oferta caso o conflito avance. O mercado agora tenta medir até que ponto o movimento é especulativo ou se há risco real de choque de oferta. Analistas avaliam que, se o bloqueio se prolongar, o petróleo pode buscar novos patamares, pressionando inflação, câmbio e juros em diversas economias, inclusive no Brasil. Do lado do Brasil, uma vez o preço do petróleo permanecer nesses patamares de $80, acima disso, podemos ter um canal de transmissão para o preço dos combustíveis, o que vai afetar diretamente o nosso consumidor final, uma vez que nossa matriz de transporte ela é essencialmente rodoviária, na ordem de 65%. E também a gasolina é um dos principais itens da cesta de inflação do IPCA, que é o parâmetro de formação da taxa de juros para o nosso Banco Central. A consequência disso é que o Banco Central pode adiar o início do corte de juros no Brasil, hoje no patamar de 15%, o que representa uma grande restrição ali no campo de atividade econômica. Com relação ao gás natural, a Europa, cada vez mais o mercado europeu vem se tornando resiliente contra esses choques, principalmente ali depois do início da guerra Rússia e Ucrânia. A Europa vem buscando diversificar as suas importações, principalmente do gás natural, e hoje o principal fornecedor é os Estados Unidos, seguido pelo Catar, Noruega e Nigéria. Então ali a matriz de fornecedores ela melhorou, deixando a Europa um tanto menos dependente. Tá? Em termos de cenário de curto prazo e médio prazo, o movimento atual apresenta características de uma reconfiguração estrutural, e combinada com picos especulativos, até porque a primeira intenção dos Estados Unidos é promover ali um embate, ou uma guerra, vamos supor, de curta duração. Tá? Então, a gente deve observar alguns picos de volatilidade extrema, e alta nas ações das petroleiras, que também são esperados. Os preços já reagiram. O barril chegou a $73, o maior nível desde julho, diante da percepção de que o conflito pode se ampliar e atingir diretamente produtores estratégicos da região. Para o Brasil, o impacto pode ir além dos combustíveis. Um petróleo persistentemente elevado
tende a pressionar a inflação e pode dificultar cortes adicionais na taxa de juros pelo Banco Central. Especialistas ainda divergem se o movimento representa um pico de curto prazo ou o início de uma reconfiguração estrutural no mercado global de energia. O fator decisivo será a duração do bloqueio do Golfo Pérsico e o grau de envolvimento das potências na região. O Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, aumentou sua participação na movimentação de fertilizantes no país. Segundo a administração do Cais Catarinense, foram importadas 2,75 milhões de toneladas do produto no ano passado. O resultado das importações do Porto de São Francisco do Sul foi 10% maior que o registrado em 2024 e já representa 6% das importações no país. Segundo a administração do Porto Catarinense, também houve aumento na movimentação de cargas de milho para exportação. A participação do que é exportado do produto no Brasil passou de 6% para quase 8%. No caso da soja, foram embarcadas 6,1 milhões de toneladas em 2025, volume equivalente a 5,87% do total exportado pelo Brasil. O presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverton Vieira, explica que o resultado no segmento de fertilizantes é pela decisão de dar preferência aos desembarques de produtos em berços do terminal. Além disso, Vieira citou os investimentos feitos na infraestrutura portuária que tornaram os descarregamentos de adubo mais ágeis, reduzindo o tempo de operação em 60%. Uma notícia que confirma o crescimento do Porto de São Francisco do Sul. A ANTAQ divulgou hoje as estatísticas da movimentação do ano de 2025, confirmando que o Porto de São Francisco do Sul é o maior porto de Santa Catarina em volume de carga movimentada, que o complexo da Baía da Babitonga é o maior complexo portuário de Santa Catarina, um desafio a mais para nós, para continuarmos trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado, entregando infraestrutura, entregando uma qualidade no serviço prestado aos usuários do porto. O trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina avança em Pernambuco. O governo federal publicou um aviso de licitação para contratar a supervisão das obras do lote entre Custódia e Arco Verde, com 73 quilômetros, e concluiu a transferência da licença ambiental para a Infra SA, que passa a responder pelo empreendimento. A abertura do edital deste primeiro trecho está prevista para o início de março. A meta é licitar os demais lotes no estado até o fim de 2026, retomando as frentes de obra da ferrovia no estado. E o governo brasileiro apresentou a investidores no Canadá um mapa de minerais críticos e estratégicos durante missão no maior evento global do setor, com o objetivo de atrair capital externo para projetos prioritários da cadeia produtiva. Representantes do governo federal e do setor de mineração apresentaram a investidores no Canadá um mapa de minerais críticos e estratégicos durante missão corporativa no país, no âmbito do Prospectors and Developers Association of Canada, evento voltado ao segmento mineral e também à captação de capital externo. Os dados apresentados reuniram informações geológicas detalhadas e indicadores de localização das principais reservas minerais do país, incluindo estágios de exploração e produção nas áreas mapeadas. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia para atrair investimentos internacionais em projetos que são considerados prioritários para a cadeia de minerais críticos, que são insumos essenciais na produção de tecnologias como baterias, veículos elétricos e equipamentos de energia limpa. Já o mapa foi apresentado e alinhado com ações internacionais para fortalecer cadeias de suprimentos de minerais críticos. Conforme o governo do Canadá, o país possui 56 minas ativas de minerais críticos, 31 instalações de processamento e 171 projetos avançados, com potenciais de investimentos de mais de 117 bilhões de dólares até 2034.
O Brasil aposta na alta demanda por esses minerais para ampliar parcerias e elevar o acesso a investimentos estrangeiros, já que o mercado desses insumos deve alcançar nas próximas décadas trilhões de dólares. No Congresso Nacional, é grande a expectativa de votação do projeto de lei que prevê a criação de um marco legal de incentivo à produção e rastreabilidade de minerais críticos e estratégicos, que tem como autor o deputado Zé Silva, presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Segundo ele, a matéria deverá ser aprovada aqui na Câmara Federal no final deste mês de março. O Brasil não está em nenhum desses conflitos geopolíticos, é um país que conversa com todos os parceiros do mundo inteiro, é um país que tem aí a credibilidade por cumprir contrato, dar segurança jurídica aos empreendedores. O Brasil precisa decidir qual o futuro que nós queremos para o nosso país, debater temas importantes como aprovar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que é da minha autoria, tem o deputado Arnaldo Jardim como relator. É a nossa expectativa, até final do mês de março, nós termos aprovados na Câmara dos Deputados. O Brasil tem as suas reservas, tem tecnologia, tem ciência e é preciso aprovar rapidamente para garantir, desempatar esse jogo e tratar de desenvolvimento da nossa nação. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu tenho uma notícia triste. Morreu Lairi Girot, referência em pesquisa da história do Porto de Santos. Ele faleceu nesta segunda-feira, aos 81 anos de idade. Era despachante aduaneiro e reconhecido, especialista em navegação, especialmente de transatlânticos que passaram pelo Porto de Santos no século passado. Com décadas de vivência no setor portuário, ele tornou-se referência quando o assunto era a história dos navios que passaram pelo Porto de Santos. Até o momento, não há informações divulgadas sobre o velório e o sepultamento. Colecionador de cartões postais da cidade de imagens de antigos transatlânticos, Girot dedicou-se a preservar e difundir a memória da chamada Era do Ouro das grandes travessias marítimas do século XX. Nossos sentimentos à família e também aos amigos de Girot. E o Brasil e Peru assinaram um novo memorando de entendimento que elimina o limite de voos entre os dois países. Na prática, as empresas aéreas passam a definir livremente as frequências de passageiros e de cargas, de acordo com a demanda. O acordo também consolida a possibilidade de voos exclusivamente cargueiros, com maior flexibilidade operacional e também segurança jurídica. Para a temporada de verão deste ano da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que vai entre o fim de março e o fim de outubro, estão previstas cerca de 69 frequências semanais, com operações da Latam e da Sky Airline, ligando Lima a Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. E a Autoridade Portuária de Santos promoveu na última semana a formatura dos 80 novos guardas portuários que vão passar a integrar o efetivo da corporação. Uma noite repleta de homenagens, emoção e muita festa para os novos agentes. A solenidade ocorreu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Administrativos em Capatazia, o Sindaporte, em Santos. Ao todo, 80 guardas foram diplomados e, a partir de agora, fazem parte do atual efetivo da Guarda Portuária do Porto de Santos. Os agentes foram aprovados no concurso público realizado pela APS em 2024, processo que foi liderado pela atual diretoria do Porto de Santos. O novo efetivo pretende atender a um déficit antigo dos profissionais. É importante salientarmos que hoje a formatura de 80 novos guardas portuários da Autoridade Portuária de Santos, nós alcançamos o número de 342 guardas portuários. E é importante também lembrarmos que não havia novo concurso para a guarda portuária há 13 anos. E nesse período, vários funcionários aposentaram, saindo em plano de demissão voluntárias. Então nós já estávamos com um déficit de guarda portuária. E isso vem no melhor momento da empresa, no momento que estamos crescendo, no momento que estamos batendo recordes. Durante a solenidade, todos os agentes foram homenageados em uma noite marcada por muita festa, emoção e celebração dos novos agentes e seus familiares.
Hoje foi um dia de, como eu falei no discurso, foi um dia de coroação, né, de todo um trabalho que se iniciou lá em 2013, né, quando a nova diretoria que atual do Porto assumiu, né, e a primeira missão que foi dada foi que foi nos passado, né, foi sobre o concurso público. Então foi um trabalho, né, de 3 anos aí, que está sendo coroado com a noite de hoje. Então, uma noite muito especial, né, e nada mais justo do que junto com os familiares, né, e com as pessoas, com os entes queridos. Né? A Guarda Portuária de Santos tem entre suas principais atribuições o controle de acesso ao porto, bem como na atuação de autoridade de trânsito na poligonal e no patrulhamento marítimo do canal de acesso e área de fundeio. Estamos fazendo um curso de formação de guarda portuária, são 3 meses de curso, e agora eles vão partir efetivamente para a rua, né, para o porto. E aí vai ser um incremento, né, nas diversas ações que a Guarda Portuária mantém, né, seja nas áreas especializadas como canil, patrulhamento marítimo, a parte de bombeiro, as motocicletas, controle de acesso, monitoramento. Então assim, a gente vai espalhar eles, cada um de acordo com, respeitando o perfil também de cada um, e eles vão fazer esse reforço, né, para a segurança portuária. A autoridade portuária vai realizar uma licitação para abrigar um novo espaço para a diretoria de operações, que inclui um espaço para a superintendência da Guarda Portuária. O novo local contará com uma grande infraestrutura para atender os guardas. Vai ser o dia da entrega das propostas do projeto da nova DIOP, onde a área da Guarda Portuária vai prever lá estande de tiro, piscina, academia. Então a nova DIOP, na verdade, vai abranger as 3 superintendências, mas não podia ser diferente. Como a Guarda Portuária é a maior superintendência em número de funcionários, obviamente, fisicamente, vai ser o maior espaço dentro da nova DIOP, com toda a infraestrutura que a altura do Porto de Santos, a altura da importância do Porto de Santos para o Brasil e para o mundo. Nesta semana, na quinta-feira, Recife vai sediar mais uma edição do Fórum Pernambuco Export, promovido pelo Grupo Brasil Export. A presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está confirmada. Os painéis serão realizados na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP. A programação prevê debates sobre o ambiente de negócios no estado, hidrogênio verde, eletrificação no transporte, multimodalidade e o aperfeiçoamento da matriz logística. Também estão na agenda discussões sobre combustíveis, energia e uma apresentação sobre o Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos principais polos logísticos do Nordeste. A programação completa pode ser conferida no portal bnews.com.br. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!